Neste vídeo eu vou explicar como que fazemos para transformar uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta em fração. Vamos começar com a dízima periódica simples. A dízima periódica ela é simples quando após a vírgula já começa o período, já começa a repetição de um número. Esse número que se repete, que no caso é o 8, ele recebe o nome de período. O primeiro passo é escrever essa dízima periódica como se fosse uma equação, usando uma letra qualquer, por exemplo, o x. Então, eu vou utilizar x igual a 1,888 reticências. O segundo passo é multiplicar esta equação por 10, 100, 1000, 10.000, de acordo com o período. O período da dízima periódica é o que aparece após a vírgula e que se repete. Então, nesse exemplo, o período é o 8. O 8 é um algarismo só, é só o 8. Então, eu vou multiplicar essa equação por 10. Um zero só, porque o meu período é de um algarismo só. Porém, eu preciso multiplicar toda a minha equação por 10. Então, x vezes 10 é 10x. Esse número multiplicado pelo 10, a única coisa que vai acontecer aqui é a vírgula se deslocar uma casa para frente. Então, eu vou separar esse período, eu vou pegar o período e vou jogar ele para antes da vírgula. Então, se a vírgula estava aqui e ela vai para frente uma casa porque eu estou multiplicando por 10, então ficaria 18,888 infinitamente. Terceiro passo é copiar embaixo a primeira equação. Então, escrevo a dízima como uma equação, multiplico por um número que seja possível separar o período, então é de acordo com a quantidade de algarismos que tem o período. Escrevo embaixo a primeira equação que está na primeira linha e vamos fazer uma subtração dessas duas equações. 10x menos 1x fica 9x. Como eu vou subtrair esses dois números, onde a parte decimal, o que está depois da vírgula, é tudo igual, essa parte que está depois da vírgula, ela vai se anular, porque vai ficar tudo zero. Então, na verdade, eu não preciso me preocupar com ela. Eu vou subtrair só o 18 menos 1, que dá 17, e aí fica assim. Para obter o valor do x, o número que está junto do x passa para baixo, dividindo, formando aí então essa fração 17 nonos. Nesse caso não dá para simplificar, então a resposta final já é essa. Se quiser tirar a prova real, divide 17 por 9 e você tem que obter a dízima periódica que foi colocada em cima. Segundo exemplo, 0,34 com um traço em cima do 34. Esse traço indica que o 34 é o período da dízima periódica. Significa que esse 34 vai se repetir infinitamente. Primeiro passo é escrever a dízima como se fosse uma equação. Eu escrevo esse período repetido 3 vezes. Segundo passo, fazer a multiplicação, nesse caso aqui, por 100. Por quê? Porque o meu período é o 34. Agora, ele é composto por dois algarismos, que é o 3 e o 4. No caso anterior, o período era 8, um algarismo só, por isso multiplicou por 10. Aqui, que o período possui dois algarismos, eu multiplico por 100. E aí fica x vezes 100, 100x. Essa dízima vezes multiplicada por 100, como aqui não ficou nenhum número, é o zero mesmo, eu não preciso colocar. Então, fica 34,34. A vírgula apenas se desloca duas casas para frente. E aí ficou 0,34, que é o mesmo que 34.
Próximo passo é copiar embaixo desse daqui a primeira equação. E vamos fazer uma subtração. 100x menos 1x, 99x. A parte decimal se anula, fica 34 menos 0, que é o próprio 34. E para terminar, colocamos o 99 abaixo do 34. Também não é possível simplificar e essa é a resposta final. Próximo exemplo, eu vou escrever essa dízima como uma equação, já que o traço está em cima do 123. Então, vamos repetir o 123 3 vezes, esse é o período. Se o meu período é o 123, que agora possui 3 algarismos, eu preciso multiplicar essa dízima periódica por 1000. 1000 porque possui 3 zeros, de acordo com esses 3 algarismos que é do período. Multiplicando por 1000, fica 1000x, e este número multiplicado por 1000, a vírgula simplesmente vai se deslocar 3 casas para frente. E aí fica 0,123,123,123. Esse zero que fica antes não precisa ser colocado. Então, 123,123, 123, infinitamente. Próximo passo, eu copio embaixo dessa nova equação a primeira que foi colocada e fazemos uma subtração. 1000x menos 1x, 999x. A parte decimal se anula, vai dar tudo zero, então podemos cancelar. E a subtração fica 123 menos 0, que é o próprio 123. Para obter o valor do x e a fração que gera essa dízima periódica, eu escrevo 123 sobre 999. Nesse caso, é possível simplificar por 3. Então, sempre que for possível, tem que simplificar. E o resultado final fica 41,333 avos. Se você divide 41 por 333, tem que obter essa dízima periódica, que é 0,123, 123, 123, infinitamente. Bom, esse é o processo de transformar uma dízima periódica simples em fração. Vejamos agora como fazemos para transformar uma dízima periódica composta em fração. O que é a diferença da dízima periódica composta para a dízima periódica simples? Na dízima composta, após a vírgula, aparece algum número que não faz parte do período. E só depois desse número é que começa o período, que começa a repetição de algum valor. Então, aqui é 2,3878787 infinitamente. O traço está em cima somente do 87. Então, o processo muda um pouco. De certa forma, ele é semelhante. O primeiro passo é escrever esse número como uma equação. X igual a 2,3878787. O segundo passo é multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, de forma a separar aquele número que não faz parte do período. É aqui que tem que ter o cuidado. Eu preciso primeiro separar esse 3, porque o 3 não faz parte da minha repetição. O 3 não faz parte do período. E para separar o 3, a vírgula precisa andar para frente uma casa só. Andar uma casa só é o mesmo que multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar a equação inteira por 10, e aí fica assim, x vezes 10, 10x. E aqui,
a vírgula se desloca para frente uma casa, ficando então 23,878787. Mas eu ainda não separei o meu período. Para separar o período, que é o 87, fazemos uma nova multiplicação. Então, para a dízima composta, temos que multiplicar duas vezes. A primeira vez é para separar aquele número que não faz parte do período. Separou este número, a segunda multiplicação é para separar um período. Então, a vírgula ela tem que vir para frente duas casas, porque o meu período é formado por dois algarismos. Por isso, a nova multiplicação será por 100, porque são dois algarismos. Só que eu já tinha esse 10. Eu multiplico 10x vezes 100, que dá 1000x. E eu multiplico essa dízima por 100 de forma a deslocar a vírgula duas casas para frente. Então, vai ficar 2.387,878787. Fez as duas multiplicações, agora nós podemos ignorar esse primeiro passo, ignorar a primeira equação. Abaixo desta última equação que obtivemos, nós vamos colocar a anterior, é sempre a anterior. Então, eu vou colocar o 10x igual a 23,878787. E faremos também uma subtração. 1000x menos 10x fica 990x. Aqui, a parte que fica após a vírgula também é idêntica. Se é idêntica, eu posso cancelar, eu posso ignorar essa parte. E vamos subtrair 2.387 menos 23, que vai ficar 2.364. Com isso, a fração final, né, a fração que vai gerar essa dízima periódica, ela é dada pela divisão do 2.364 por 990. Então, o número que fica junto do x, ele passa para baixo dividindo. Sempre temos que simplificar, caso seja possível simplificar. Aqui eu posso simplificar por 6. E o resultado final fica 394 por 165. A prova real, ela é feita quando dividimos 394 por 165 e temos que obter 2,3878787 infinitamente. Então, este é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, também é uma dízima composta. É uma dízima composta porque após a vírgula apareceu esse 21, que não faz parte da repetição, e só depois desse 21 é que começou o período, que é o 53. Então, o primeiro passo é escrever isso como uma equação. 0,21 535353. Se o traço está em cima só do 53, apenas este número vai ser repetido. Primeira multiplicação, eu preciso separar o número que não faz parte do período, que não se repete. O que não se repete? O 21. Então, eu preciso separar o 21. E para separar o 21, já que ele possui dois algarismos, eu preciso multiplicar por 100, para a vírgula se deslocar duas casas e poder vir para cá, separando esse 21. Então, fica x vezes 100, 100x. A vírgula foi para frente duas casas e antes tinha 0, 0,21 é o mesmo que 21, vírgula 535353.
Preciso multiplicar novamente agora para separar o período. O período é 53. Eu não posso vir aqui fazer a subtração do anterior, porque eu não vou conseguir cancelar a parte que está depois da vírgula, porque ela não vai ser igual. Por isso que na dízima composta é necessário multiplicar duas vezes. Então, agora eu multiplico novamente por 100. Por quê? Porque a vírgula ela tem que vir para frente também duas casas, porque o meu período é formado por dois algarismos. Então, a vírgula vai para frente duas casas, então eu multiplico por 100. Só que aqui já tinha 100. Eu preciso fazer 100 vezes 100. 100 vezes 100 é 10.000. Então, fica 10.000x. Multiplicar esse número por 100, como eu já falei, é deslocar a vírgula duas casas para frente. E aí fica 2.153,53. Abaixo desta última equação, vamos escrever o que está escrito anteriormente, o que está anterior a esta última equação. Então, eu vou colocar embaixo o 100x igual a 21,53. E vamos subtrair. 10.000x menos 100x dá 9.900x. Aqui agora, olha, a parte decimal é idêntica. Eu preciso ter essa parte decimal idêntica, senão não conseguimos obter uma fração onde o numerador e o denominador são números inteiros. Então, por isso que na dízima composta é necessário multiplicar duas vezes. Aqui a subtração, então, fica de 2.153 menos 21, que é 2.132. Para finalizar, o 9.900 fica embaixo do 2.132 e também podemos fazer a simplificação. Aqui, no caso, é possível simplificar por 4 e aí o resultado final fica 533 sobre 2.475. E é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.